interessante. Depois você dá uma olhada nisso, ok? Ontem nós estivemos aqui e compartilhamos um pouco sobre a questão da adoração e compromisso. E compartilhamos um pouco sobre aquilo que nós entendemos por adoração, o quão é importante nós adorarmos ao Senhor e que esse momento com Ele traga um relacionamento, uma intimidade com Ele. Uma das coisas que nós mais precisamos na nossa caminhada como discípulos, como foi dito aqui pelo Beto, discípulos de Jesus, é que nós possamos ter uma profunda intimidade com o Senhor. Nós temos que conhecer o nosso Deus. E isso você só consegue adorando, estando com Ele, fazendo com que a sua vida seja de adoração ao Senhor, que o seu estilo de vida seja o de adorar ao Senhor. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre, já que nós estamos num pré-congresso dos jovens, eu gostaria de compartilhar um pouco um texto que está em 1 Timóteo. Se você estiver aí com sua Bíblia e você possa abri-la, em 1 Timóteo 4, o versículo 12. Olha aqui o que Paulo está recomendando a alguém que ele estava discipulando, alguém que ele estava formando, e alguém que era um jovem. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Ok? Mas para os que creem, seja um exemplo. Seja um modelo. E aí Paulo vem dizendo aonde, de que forma, de que maneira. Paulo era alguém que tomava, gente, um cuidado violento para ser exemplo. E ele, de uma certa forma, convidava aqueles que caminhavam com ele a serem seus imitadores. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, ele fala isso. Ele convida. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele também diz que vocês sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então, Paulo deixa claro aqui ao jovem Timóteo que ele não seria desprezado por ser jovem, mas que pudessem ver nele bons exemplos. Então, jovens que estão aqui, alô? Que você dê bom exemplo. Deus não vai te usar? Você não tem o chamado? Deus não quer te capacitar? Deus não quer, através de você, fazer uma revolução? Deus não quer, através de você, trazer coisas preciosíssimas para essa pós-modernidade que nós estamos vivendo? Aonde cada vez mais a sociedade fica cada vez mais louca. Deus quer te usar, meu bom. Deus tem coisas preciosas, mas seja, ou melhor, dê bons exemplos. E aí, como nós lemos aqui no texto, Paulo, ele dá uma dica para Timóteo. Mas essas dicas que ele está dando a Timóteo tem a ver também comigo, com você. Principalmente você, jovem, que está aqui. Ele está dando um alô. Ele está dizendo algumas coisas importantíssimas aqui. Ele cita aqui quais são os exemplos que, de uma certa forma, estão ligados ao nosso caráter. A atitudes que temos que ter, a postura que temos que ter. E a primeira coisa que Paulo diz aqui, nesse texto, é que nós temos que dar exemplos, ou que temos que ser bons exemplos,
na maneira de falar. Uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, uma pessoa que pela graça e a misericórdia do Senhor se tornam um seguidor, um discípulo dele, é uma pessoa que pesa aquilo que fala. Pese as suas palavras. Veja aí o que tu está falando. Tome cuidado com as coisas que você está falando. Não fique ferindo os outros com palavras. Nós estamos matando pessoas com palavras. É um tal de lançar maldição na vida de irmão. Que é isso? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu fico me perguntando. Quem sou eu? Eu sou um seguidor de Jesus. As minhas palavras são palavras que abençoam. E eu quero ter palavras que abençoam o tempo todo. Eu não quero ter palavras que venham amaldiçoar a vida de quem quer que seja, por mais ruim que seja. Senão nós temos que rasgar a Bíblia. Porque o Senhor disse que nós temos que amar os nossos inimigos. Complicado isso, né? Radical, não é? Mas hoje em dia, um tal de lançar palavras de maldição, eu não consigo enxergar isso no ensino de Jesus, no que tange a relacionamentos, a vivência com pessoas. O que o Senhor Jesus nos ensina, e Ele quer que nós sejamos exemplos de pessoas aonde suas palavras sejam palavras de vida, de bênção, de amor e de bondade. Por isso, queridos, que nós possamos expressar palavras de vida o tempo todo. Nós temos que transmitir saúde naquilo que nós falamos. As pessoas que estão aí nesse mundo, elas estão atrás de palavras saudáveis. As pessoas hoje querem ouvir coisas que tragam saúde para a sua psique. E nós, que somos do Senhor, imagina. Eu gostei do que o Beto falou, porque realmente nós temos que refletir profundamente quem somos em Cristo. Porque nós não estamos refletindo quem somos em Cristo. Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Em Cristo e com Ele, nós nos tornamos em pessoas que são chamadas a segui-lo, a tomar a cruz, a negar-se a si mesmo e segui-lo como discípulo dele. Isso é sério. E desde o momento que eu entendo o que sou em Cristo, como discípulo dele, eu entendo que as minhas palavras devem ser palavras que tragam saúde, bênção na vida das pessoas. Transmitir saúde naquilo que nós falamos. Então, a primeira dica que Paulo está dando ao jovem Timóteo é que ele seja exemplo na maneira de falar. Maneira de falar. Como é que você fala com as pessoas no seu lar? Gritando? Gritando? Como é que você fala? Com agressões? Como é que é? Você é discípulo ou não é? Como é que é o relacionamento no lar? Vamos começar pelo lar. Como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? Ou só somos cristãos aqui? Aqui é lindo. Aqui, mano, aqui é lindo. Aqui é coisa assim. Você olha, você fala, mas que anjo. Mas em casa, olha o pé do anjo. Olha o pé do anjo em casa. Irmãos, exemplo na maneira de falar, que nos nossos lares, nossas palavras sejam doces, abençoadoras, abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa esposa, abençoar os queridos que estão do nosso lado. É assim que tem que ser e temos que ser exemplo nisso. Mas Paulo continua dizendo também que Timóteo deveria ser exemplo na maneira de agir. Aqueles que se parecem com Jesus, aqueles que adoram o Senhor, são aqueles que a vida fala